E aí, seus flamenguistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Setor Norte, o canal do torcedor rubro-negro. JP Belize na área para conversar com vocês sobre a vitória do nosso Mengão, né? 2-0 diante do Fortaleza, a semana começando bem tranquila com essa vitória que deixa a gente aliviado, mais próximo do G4 e da classificação direta para a Libertadores, que é o nosso objetivo, porém nem tudo são flores, rapaziada. Eu tenho um aviso para fazer para você nesse vídeo, para você não ser enganado, não ser feito de trouxa, não ser feito de otário. Portanto, assista esse vídeo até o final. Assista esse vídeo, você vai entender. Eu te garanto que você vai entender o que eu tô falando, vai entender o recado. E se você não quiser ver esse vídeo até o final, corre o risco de lá na frente você ser enganado e depois falar, poxa, ninguém avisou. Eu avisei. Então dá essa moral, assiste o vídeo até o final. Aproveita também, deixa o seu like aí para fortalecer. Ajuda o rubro-negro aqui, vai de rubro-negro para rubro-negro. Fortalece no like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações e siga a gente também nas outras redes sociais, ó, tá aparecendo todas elas aqui na tela para você. Seus flamenguistas, o Flamengo ganhou, a semana começou mais leve, então eu vou começar o vídeo também mais leve falando aí da vitória do Flamengo diante do Fortaleza. 2-0, uma vitória muito importante pensando no campeonato, na tabela e principalmente no objetivo do Flamengo. O Tite deixou claro, tanto na entrevista de apresentação ao Flamengo, quanto na entrevista coletiva após o jogo contra a Fortaleza, que o objetivo do Flamengo é o G4, é a vaga direta na Libertadores. O título é um sonho e que, na minha opinião, está muito distante. O Flamengo perdeu esse título por incompetência própria. Eu já falei isso em outros vídeos, já falei isso outras vezes, quem acompanha sabe. Então, assim, eu acho que a essa altura, a gente, torcedor, pode até sonhar, pode até pensar em título, mas o objetivo principal ali do time é, de fato, a Libertadores. E essa vitória foi muito importante, pensando nesse objetivo, porém, foi uma vitória que a gente conquistou na marra, porque sofremos, não foi um grande jogo, não foi um jogo espetacular, até porque em 2023 o Flamengo não fez jogo espetacular. A gente conta nos dedos quantos jogos bons o Flamengo fez em 2023, né? E pelo menos, cara, vencemos. Vencemos. A gente não jogou bem, mas venceu. E nessa reta final, precisando dos 3 pontos, precisando pontuar, precisando terminar no G4, é isso que importa. Os 3 pontos. Não importa se jogar bem ou se jogar mal. O importante é competir e conquistar os 3 pontos. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo bom do Flamengo nem do Fortaleza. No geral, o primeiro tempo não foi bom. Poucas chances para ambas as equipes, né? O Flamengo só foi começar a criar lá pro meio do primeiro tempo e teve até uma oportunidade num chute do Pedro, que a bola bateu na mão do zagueiro, a galera ficou pedindo pênalti, um lance muito discutível. O Daronco entendeu que não foi pênalti, que a mão ali do zagueiro era uma mão de apoio no carrinho que ele deu. Esse foi um lance que deu muita polêmica no final, depois eu vou falar, porque o Bruno Spindler mandou um recado para a CBF, soltou o verbo, daqui a pouco eu vou chegar nesse tema aí para vocês também poderem dar a opinião de vocês nos comentários. Mas enfim, primeiro tempo não estava legal, estava se desenhando para ser um 0-0 ali meio modorrento, quando de repente, né, numa escapulida pela esquerda, o Felipe Luiz achou um bom passe pro Pedro, que foi o Pedro, cara. Um gol com as melhores características do nosso atacante. Domínio rápido, a virada de corpo e o chute forte no canto, indefensável pro goleiro. Pedro fazendo seu segundo gol consecutivo, né, mandando embora de vez a má fase, assim eu espero. Espero que ele volte a fazer gols nessa reta final, porque vai ser importante ele voltar a fazer gols pra gente, né? E ali no final do primeiro tempo, o Flamengo ainda achou 2 contra-ataques, né? Num cenário que veio a se repetir o segundo tempo inteiro. O Flamengo recuou as linhas, o Fortaleza aumentou ali a marcação, subiu as linhas, começou a pressionar a saída de bola do Flamengo. E no primeiro lance, a Arrascaeta, conduzindo a bola desde lá do meio campo, já chegou dentro da área sem perna, não conseguiu concluir bem a jogada. E depois o Cebolinha, uma jogada de velocidade, novamente arrancando ali desde o meio de campo, obrigou o goleiro do Fortaleza a fazer uma grande defesa. O Flamengo poderia ter saído com 2-0 no primeiro tempo, mas saiu com 1-0. E aí no segundo tempo, rapaziada, na minha opinião, a gente sofreu mais do que a gente deveria. Os primeiros 15 minutos só deu Fortaleza. Só deu Fortaleza. Fortaleza martelou, martelou, martelou. O Vojvoda mexeu no time, né? E o Tite ficou ali tentando entender o que o Vojvoda tinha feito e tal, né? E o Fortaleza martelando e o Flamengo não conseguia jogar. Eu assistindo o jogo, comentei, pô, o Tite precisa mexer. O Tite precisa mexer pro time responder, né? Porque só tá dando Fortaleza. Só que, cara, ok, o Tite tinha que mexer. Mas olha o banco que o Tite tinha à disposição. Olha aí, vou botar na tela para você ver o banco do Tite.
Matheus Cunha e Santos, 2 goleiros. Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, 3 zagueiros. Varela e Ayrton Lucas, né, 2 laterais. O Ayrton Lucas, que não estava 100%, estava com gastroenterite e entrou, mesmo não estando 100%. Aí depois o Rian Lucas, o Everton Araújo e o Peterson, 3 moleques da base. E o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro que acabaram entrando. E aí, meu parceiro, eu te pergunto, você no lugar do Tite, olha para esse banco, o que você tem ali para mudar o jogo? Você tem o Everton Ribeiro, que não vive uma grande fase, tem o Ayrton Lucas e o Rodrigo Caio, que não estão 100% fisicamente, né? O Rodrigo Caio ainda, né, tá tentando voltar à boa forma, e o Ayrton Lucas, né, tinha tido febre na noite anterior ao jogo. Tem o Varela, que até agora não mostrou que veio, e o resto é tudo garoto, que o Tite nem teve oportunidade direito de ver jogar. Então o Tite ele fez as alterações que ele tinha que fazer. Colocou ali o Rodrigo Caio no lugar do Thiago Maia na volância. O Thiago Maia novamente horroroso, e o fato dele estar suspenso pro jogo com o Palmeiras é um reforço pra gente, né? E o Rodrigo Caio entrou bem na volância. Rodrigo Caio, que era volante de origem, ele começou como volante, depois foi pra zagueiro, então não é invenção do Cuca ele de volante, e ele entrou bem, inclusive no segundo gol, ele que recupera a bola, né? No bicão do goleiro, ele que recupera a bola, né? Ali pro segundo gol. O Ayrton Lucas entrou numa linha de meio campo, fazendo ali um meia pela esquerda, também entrou bem, apesar de não estar 100%. O Everton Ribeiro entrou, mas também não fez grande coisa na partida. O Vitor Hugo entrou com sono, na minha opinião, entrou com sono, não é um Vitor Hugo, não é um garoto com aquela vitalidade que a gente já viu. Enfim, o Tite fez o que ele poderia fazer, ele não tinha opções. Tudo bem, o Flamengo tinha 6 desfalques para essa partida, né? De fato, estava ali prejudicado, né? O Bruno Henrique e o Gerson foram expulsos de maneira infantil, né? O Gabigol sentiu a coxa, o Wesley com uma gastroenterite, mas de qualquer forma, isso mostra como o Flamengo tem um elenco desequilibrado. Ou melhor, o Flamengo não tem elenco, o Flamengo tem ali um time titular e 1 ou 2 reservas que pode substituir a altura. De resto, o Flamengo não tem elenco. Então mostra o mau planejamento e o mau trabalho da diretoria do Flamengo, dos gestores de futebol do Flamengo. E aí, meu parceiro, o segundo tempo foi todo assim, Fortaleza martelando, pressionando o Flamengo, e o Flamengo lá atrás se defendendo sem conseguir achar um contra-ataque. Nos raros momentos que o Flamengo deu uma dificultada na saída de bola do Fortaleza, o goleiro do Leão se viu obrigado a dar um chutão para frente, o Rodrigo Caio ganhou a bola na cabeçada, acelerou o passe, né? E aí uma tabelinha bonita entre Ayrton Lucas e Felipe Luiz, o cruzamento do Ayrton Lucas, o Everton Ribeiro fez um corta-luz extraordinário para o Luiz Araújo marcar o gol dele. Luiz Araújo, que inclusive foi um dos grandes destaques da partida. Ele e Cebolinha, por incrível que pareça, ele e Cebolinha jogaram bem, mas isso tem uma explicação, tem um motivo. Esse sofrimento do Flamengo se deu muito porque o Flamengo começou a marcar em bloco médio-baixo. O Flamengo do Tite já faz assim. Desde o primeiro jogo do Tite contra o Cruzeiro, o Flamengo já marca ali do meio campo para trás. Aí, de vez em quando, ensaia fazer uma pressão na saída de bola. Por exemplo, contra o Cruzeiro, conseguiu fazer um gol numa retomada de bola lá no campo de ataque. O segundo gol mesmo, né, do Flamengo, eu acabei de falar, né? O Flamengo pressionou um pouquinho mais lá na frente e aí ganhou a bola, conseguiu o segundo gol. Mas, de modo geral, o Flamengo faz uma marcação ali a meia pressão, como dizem, né? Inclusive, se você for um cara mais atento durante a transmissão, você ouviu o Tite falando em determinado momento do segundo tempo pro time, aí tá bom. Ali o Flamengo foi ensaiar uma pressão lá em cima, quando chegou na intermediária do adversário, o Tite gritou, aí tá bom. Ou seja, o Tite não queria que o Flamengo pressionasse mais lá em cima, porque é o estilo de jogo do Tite, e é um estilo de jogo que eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Não está acostumado e vai ter que se acostumar, porque é o estilo do Tite. E justamente esse estilo de jogo com uma pressão a mais baixa, né, uma marcação um pouco mais baixa, um pouco mais atrás, você tem espaço nas costas da defesa para você poder puxar o contra-ataque, uma bola longa, uma jogada em velocidade, e aí que entra a principal qualidade do Cebolinha e até agora também o que vem mostrando o Luiz Araújo. Como eles vão ter espaço nas costas da defesa, quando o Flamengo encaixar essa bola, eles vão fazer a festa. E foi assim que fizeram contra o Fortaleza. Luiz Araújo e Cebolinha jogaram bem muito por conta disso, porque o Flamengo faz essa marcação mais atrás, traz o Fortaleza também, principalmente depois de tomar o gol, subiu as linhas, deu espaço nas costas da defesa, e o Flamengo, né, quando achava essas bolas, o Cebolinha e o Luiz Araújo conseguia, por conta da velocidade, por conta da boa habilidade ali de conseguir conduzir a bola, dar dribles, com o espaço, conseguiu fazer isso bem. O problema é o Flamengo achar essas bolas.
O Flamengo contra o Fortaleza se defendeu muito, especialmente no segundo tempo, se defendeu muito e achou uma bola. Uma bola que foi justamente o gol, que se originou muito mais porque ensaiou uma pressão e obrigou o goleiro do Fortaleza a sair com o bicão, do que de fato por jogar em um contra-ataque. Mas enfim, 2-0 Flamengo, uma vitória boa, uma vitória importante ali para se manter próximo ao G4, para ficar dependendo só da gente para se classificar para a Libertadores, o que eu não sei se é bom ou ruim, porque depender do Flamengo esse ano a gente só vai se ferrar, mas enfim. E ao terminar o jogo, ali no momento das coletivas de imprensa, o Bruno Spindel entrou na sala de coletiva para fazer um pronunciamento e soltou o verbo contra a CBF, rapaziada. Largou o verbo, reclamou muito da arbitragem, reclamou da escala da arbitragem, reclamou das tomadas de decisões, falou de lances, né, que na visão dele o Flamengo foi prejudicado, como por exemplo, reclamou muito, né, do jogo que o Flamengo teve com o América Mineiro, que o Gerson tomou uma entrada com o pé lá no alto, né, chegou a machucar o supercílio do Gerson, e o jogador do América Mineiro na ocasião só tomou amarelo, né, reclamou muito das expulsões do Bruno Henrique e do Gerson no jogo contra o Santos, o que na minha opinião reclamou sem muita razão. A gente pode até discutir se o lance do Gerson foi exagero ou não, se teve força ou não. Eu acredito que não teve força e nem intenção do Gerson em acertar aquela cotovelada no jogo contra o Santos, mas na minha opinião ele foi cabaço, ele sabe que tem 375 câmeras no campo e que é passível para o árbitro interpretar como um cartão vermelho, então ele não tinha necessidade de levantar o braço daquela forma, né? E o Bruno Spindel também reclamou muito do lance da expulsão do Bruno Henrique, o que na minha opinião não tinha cabimento, porque o Bruno Henrique foi expulso porque ele xingou o árbitro. Xingou o árbitro. Ele tomou amarelo por uma entrada perigosa e aí, beleza, a gente pode discutir se o amarelo era válido ou não, e aí por conta desse amarelo ele xingou o árbitro por puro descontrole mental. E aí, a partir do momento que você xinga o árbitro, por pior que esteja a arbitragem, você perde a razão e você é expulso. Então, assim, eu não sei se o Bruno Spindel tinha tanta razão em fazer essas reclamações. Porém, rapaziada, vale lembrar que o Palmeiras chorou o campeonato inteiro. O Abel Ferreira é o treinador mais chorão que tem no futebol brasileiro. Reclamam pra caramba da arbitragem. E no último jogo, por exemplo, o Hendrick largou o cotovelo no rosto lá do adversário, não lembro quem era, e aí ele não foi expulso. O Bruno Spindel falou sobre esse lance também, né? E é importante o Bruno Spindel sentar e falar, porque quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras. E como eu falei aqui, o Palmeiras é o time mais chorão que tem. O Abel chora em toda entrevista, o Abel reclama da arbitragem em toda entrevista, né? Os diretores do Palmeiras reclamam, falam mal da CBF. E vou falar a verdade, tá certo, tem que reclamar. Até o John Textor eu apoio reclamar. Porque assim, a arbitragem brasileira é ruim, é amador e ponto. Eu não acredito em tendencioso, eu não acredito que eles vão querer favorecer time A, time B ou time C. Eu acho que não existe isso. O que existe é uma arbitragem amadora e ruim, em que toda rodada eles vão tomar decisões erradas, porque falta critério à arbitragem. E toda rodada nós vamos ver times sendo prejudicados e times sendo ajudados pela arbitragem, porque eles são ruins. Então assim, eu acho que já passou da hora da gente discutir a arbitragem, só que sem clubismo. Porque toda vez que a gente entra na discussão da arbitragem, tem clubismo. O pessoal só para reclamar quando o clube é prejudicado. E eu acho que essa discussão só tem que ir para frente quando todo mundo entender que a arbitragem brasileira é ruim para todo mundo, para todos os times. E tá na hora de mudar e principalmente profissionalizar a arbitragem. Mas isso é um assunto que a gente pode falar, tem um outro vídeo, né, separadamente, porque pô, o que mais tem é assunto pra gente falar de arbitragem. Agora eu preciso dar um recado pra você. Eu falei que eu ia te dar um aviso, falei que ia te dar um recado pra você não ser feito de otário, pra você não ser enganado. Então preste atenção agora no que eu vou te falar. Gabriel Barbosa está sendo especulado no Manchester United. Estão até falando no possível empréstimo do Antony em troca do Gabigol. Enfim, rapaziada. Eu vou dar dois fatos aqui. Vou trazer dois fatos. Fatos, não é mentira, não é nada. São dois fatos que eu vou trazer pra você e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Eu não quero te induzir a nada, eu só vou trazer dois fatos e você vai chegar à sua própria conclusão sozinho. O primeiro fato, o Manchester United está atrás de um atacante. O Rashford, que é o principal atacante da equipe, marcou 30 gols na temporada passada, se lesionou. E os dois atacantes agora que o Manchester tem para substituir ele não estão jogando bem, não estão indo bem. O Manchester United, aliás, não está bem. O Erik ten Hag sofre até pressão no cargo, pode ser demitido. E o Manchester United está atrás desse atacante para substituir temporariamente o Rashford. Ou seja, falando português claro, eles querem um atacante para compor elenco. Além disso, eles estão passando por um processo de vender 25% ali do clube deles, né, tal, do Manchester United. Então, assim,
Eles não querem investir alto. Eles não querem fazer um investimento alto nesse atacante que é para compor elenco, até por conta do fair play financeiro e desse processo aí de venda de 25% do clube. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, que é fato também, vocês sabem que normalmente clubes europeus não vêm ao Brasil, à Argentina, América do Sul, de um modo geral, contratar jogadores com idade mais elevada, 26, 27 anos, embora não sejam jogadores velhos, mas já são jogadores que não têm muito mais o que trabalhar. Clubes europeus, principalmente os grandes clubes europeus como o Manchester United, normalmente vêm à América do Sul para trazer jogadores jovens, para eles irem moldando conforme o tempo, né? E poder, ali de fato, né, eles poderem se adaptar ao futebol europeu. Essa contratação do Gabigol de 27 anos para um grande clube europeu é uma contratação que foge do perfil ali de qualquer contratação do futebol europeu. Isso é um fato. Você que acompanha o futebol, você sabe disso. O Gabigol está passando por um processo conturbado de renovação de contrato. Eu já fiz um vídeo aqui dando minha opinião sobre essas renovações que a diretoria do Flamengo quer fazer, né? E foi muito questionado o contrato oferecido ao Gabigol, com 20% de aumento de salário, 5 anos de contrato, né? Sendo que o Gabigol vive uma fase pavorosa, esse ano de 2023, pior ano dele com a camisa do Flamengo. Muitos grupos políticos, dirigentes, né, conselheiros foram contra a renovação. O Landim barrou a renovação de contrato do Gabigol. O único que é a favor dessa renovação é o Marcos Braz e o Gabigol, né, obviamente. Mas o Marcos Braz está praticamente sozinho nessa. E aí, em meio a todo esse imbróglio de renovação complicada e tal, surge essa notícia de que o Gabigol pode ir para o Manchester United. 2 fatos que eu te apresentei. O Manchester United, sim, está precisando de atacante, sim, está mapeando o mercado. E 2, o Gabigol está passando por um processo de renovação de contrato conturbado, uma renovação de contrato que está sendo muito questionada, foi travada pelo Landim, e aí surge essa notícia. Um outro fato, um fato extra, eu falei que seriam 2 fatos, mas vou te dar 3. O Antony, que é o jogador que está sendo envolvido aí no possível empréstimo, e o Gabigol, eles são agenciados pelo mesmo grupo de empresários. É um fato. Não estou falando nada, só estou te passando fatos. Como eu falei, estou te passando fatos e você tire a sua própria conclusão. Mas sabendo de Flamengo, conhecendo de futebol, não só de Flamengo, a gente sabe que jogador de futebol que não vive boa fase, que quer uma renovação de contrato e tudo mais, a melhor maneira dele valorizar o passe dele é falar que tem outros clubes interessados nele. Não é? A gente sabe disso, a gente sabe que isso funciona. Porém, isso não aconteceu no Flamengo só essa vez esse ano. Em julho de 2023, Pedro não vivia boa fase, brigava com a bola, era banco no Flamengo, queria ali se valorizar e de repente surgiu a notícia de que o Tottenham estava de olho no Pedro para ser o substituto nada mais, nada menos do que Harry Kane, o maior atacante da história do Tottenham, hoje está no Bayern de Munique. E essa transferência até hoje nem chegou a ter contato do Tottenham com o Flamengo, mas foi um incentivo ali para o Pedro, né, voltar a trabalhar, voltar a jogar pelo Flamengo, né, e conseguiu fazer 2 gols seguidos aí, está voltando à boa forma, espero que volte à boa forma. Mas enfim, esse tipo de notícia surgindo em momentos que jogadores estão mal ou estão em renovação de contrato, não é novo, acontece sempre. Enfim, eu te passei fatos. Você é livre para acreditar no que você quiser e eu não quero te influenciar em nada. Mas os fatos estão aí. Cabe a gente agora entendê-los e interpretar da melhor forma. Mas é isso, rapaziada. A semana começou boa, conseguimos uma boa vitória diante do Fortaleza. Quarta-feira tem mais uma decisão diante do Palmeiras. Eu estarei no Maracanã e nas outras redes sociais estarei levando todo o clima para vocês. Por isso, já peço para vocês seguirem aí a gente nas outras redes sociais e também aproveitar, já fortalece aí esse vídeo com like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Valeu, rapaziada. Tamo junto, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.